A explosão em uma casa na zona leste de São Paulo causou a destruição nos 3 quarteirões vizinhos ao imóvel. O acidente deixou uma pessoa morta e ao menos 10 feridos. De acordo com as autoridades, a casa era utilizada para estocar explosivos. Ao vivo, de São Paulo, a gente conversa com o Leonardo Amaro. Leonardo, bem-vindo, muito boa tarde. Quais são as informações? Oi, Neila, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Eu estou aqui em frente aos escombros do imóvel que explodiu na noite dessa quinta-feira na rua Francisco Bueno, no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Vou pedir para o Joel mostrar para vocês. O cenário parece de guerra, né? Os escombros ainda temos focos de fumaça saindo, os bombeiros, a polícia militar, o Guarda Civil Metropolitana e a Defesa Civil estão aqui no local, estão periciando, estão isolando, né, imóveis vizinhos que foram interditados. A Defesa Civil, até o momento, interditou 23 imóveis, total ou parcialmente. A gente acompanhou a retirada de alguns, né, desses moradores aqui na rua Francisco Bueno. Nós pudemos notar a agonia, né, claro, de deixar os seus lares, né, com essa insegurança de onde que passariam. Alguns tiveram dificuldades para passar a noite, né, dentro da própria casa, tiveram que recorrer a vizinhos ou a familiares. A gente acompanhou algumas famílias também sendo retiradas. É um cenário bem triste, né, de bastante agonia. Conversamos com alguns deles, relataram, mostraram também fotos da parte de dentro das casas deles, né? Podemos ver ali rachaduras, janelas quebradas, algumas estruturas retorcidas. Inclusive, o que mais também chama atenção são os animais domésticos, né? Eu conversei com uma moradora, por exemplo, que tem na casa dela 6 cachorros. Então, os animaizinhos ficaram assustados, correram. A gente conseguiu também conversar com uma moradora que encontrou uma cachorrinha, a Amora, como ela era batizada, que se perdeu, né, da dona. A dona, inclusive, foi socorrida, né, precisou ser hospitalizada e a cachorrinha foi encontrada e ela voltou, né, a própria cachorrinha voltou à casa, mas encontrou um cenário totalmente destruído. As vítimas que foram socorridas, além, claro, da pessoa que morreu, como você mesma disse, as vítimas que tiveram lesões mais graves, a gente pode dizer assim, foi a vizinha desse imóvel. Ela foi socorrida com um traumatismo craniano e também temos informações de um motoboy que passava aqui pelo local que teve o tímpano estourado. Agora, essa explosão, né, a GCM fez uma estimativa. Eu perguntei a eles qual que seria o raio de distância que essa explosão atingiu. Eles estimam aí de 2 a 3 quilômetros de distância. Foi uma explosão enorme. Vídeos, imagens publicadas pelos moradores nas redes sociais mostram o tamanho do estrago. Esse imóvel, que ele fica aqui perto da Avenida Salim Farah Maluf e próximo à esquina também da Avenida Celso Garcia. São duas importantes avenidas daqui da Zona Leste de São Paulo, que ligam a Zona Leste ao centro da capital paulista. E agora informações da Polícia Civil, né? O que a gente já tem de informação sobre a investigação. Como você disse, as autoridades apontaram que aqui funcionava um depósito de material explosivo e o delegado Felipe Soares, da 5ª Seccional Leste, deu uma coletiva de imprensa agora há pouco. Eles identificaram, né? A polícia já identificou o suspeito de armazenar todo esse material explosivo que seria usado também em balões, né? Tem materiais artefatos, a polícia apreendeu materiais que são usados em balões. O suspeito é o Adir de Oliveira Mariano, de 46 anos. Tudo indica, né, os principais indícios é de que ele estaria na casa no momento da explosão e que teria sido a vítima fatal. O corpo ainda não foi reconhecido, o corpo da pessoa que morreu ficou completamente desfigurado, foi carbonizado. Os familiares ainda precisam reconhecer, né, esse corpo junto ao IML, mas a polícia já sabe quem era a pessoa que mantinha esses artefatos explosivos aqui dentro desse imóvel. Lembrando, ilegal, né? A prefeitura, o vice-prefeito Coronel Melo Araújo, ele disse pela manhã que a prefeitura não tinha informação de que aqui esse imóvel ele era utilizado para armazenar esses explosivos. Atividade aí que é totalmente ilegal, sem obedecer qualquer tipo de norma de segurança. Esse Adir, ele tinha ligação com grupos que soltavam balões e, inclusive, ele tinha antecedentes criminais, né? Já tinha passagem também por soltura de balões, atividade prática que é proibida aqui em São Paulo. A esposa do Adir e o irmão
já foram ouvidos pela polícia. A esposa disse que não sabia que ele mantinha esses explosivos aqui, né, nesse imóvel, como vocês podem ver que ficou completamente acabado, as estruturas cederam, os portões, os telhados, não somente desse imóvel, mas como dos imóveis vizinhos, tiveram telhados arrancados praticamente. A esposa disse que não sabia que ele mantinha esses artigos aqui e o irmão era quem alugava esse imóvel. O irmão do Adir é o Alessandro. Esse Alessandro, ele morava aqui há alguns anos e o Adir passou a usar esse imóvel há cerca de 40 dias, segundo o delegado da seccional, o Felipe Soares. Então, a polícia, enfim, vai continuar procurando aí mais suspeitos. Provavelmente deve ouvir nos próximos dias a dona do imóvel que foi alugado para esse suspeito. E o crime é investigado, esse caso é investigado como crime ambiental e lesão corporal, né? Agora a polícia deve fazer perícia e a causa da explosão é a principal dúvida agora que deve ser respondida pela Polícia Civil, o que provocou essa explosão. Mas o estrago está feito, nós temos ainda famílias que estão na rua. A Defesa Civil continua monitorando a situação dos imóveis vizinhos, alguns podem ali apresentar rachaduras e o cenário é de total arraso aqui, Neila. Vamos lá, então, quem aluga o imóvel é o irmão desse senhor conhecido como Adir. Adir é a pessoa que morreu. Quem alugava o imóvel era o irmão dele e há pouco tempo a casa era utilizada para guardar esses artefatos, obviamente de forma irregular. A única pessoa que faleceu foi o Adir. Qual é o estado de saúde da esposa e do irmão dele? Só para a gente retomar, então, assim, não há confirmação ainda, assim, todos os indícios levam a crer que a vítima fatal é o Adir, mas a polícia ainda precisa que a família faça o reconhecimento. Então, só para retomar, o Alessandro, irmão dele, morava aqui já há alguns anos, né? Alugava esse imóvel e aí o Adir passou a frequentar aqui há cerca de 40 dias, de acordo com a investigação da Polícia Civil, e passou a usar aqui esse imóvel, uma residência comum, né? Feita para morar. Ele passou a armazenar esses explosivos. A polícia também disse que o Adir, ele trabalhava como também fazia vendas, né, em comércio popular, né, ele era camelô, trabalhava vendendo ali artigos, mas também agora foi descoberto que ele mantinha esse depósito aqui com explosivos. Qual é a condição das casas que estão aí ao lado? Isso já foi avaliado? Então, a Defesa Civil está fazendo essa análise casa por casa, né? Aqui nessa rua, na Francisco Bueno, nós temos imóveis que foram interditados totalmente, né? Não, as pessoas não podem, as famílias precisaram tirar seus pertences, procurar outro local. Há outros imóveis que teve a parte somente o primeiro andar da casa. Eu conversei com uma moradora que teve o primeiro andar, né? A parte superior que foi interditada, ela teve que dormir ali na sala. Até tinha uma avó, né? Acamada, né? Felizmente a avó não sofreu nenhum ferimento, mas a Defesa Civil está fazendo essa avaliação, né? O imóvel do lado, que foi talvez o mais prejudicado, que ainda tem vemos ali fumaça saindo, uma fumaça branca. O portão, ele foi totalmente arrancado, os telhados também, foi arrancado, a gente pode ver que só tem a estrutura de madeira, os fundos da casa também totalmente danificado, lá acima também a gente vê uma casa com 3 andares, tem uma espécie de varanda ali que era fechada por vidros, os vidros foram totalmente arrancados, telhas voaram, caixas d'água foram derrubadas, os prédios aqui ao redor também, a gente tem relatos de janelas quebradas, né? Fora os veículos que estavam estacionados na rua, a gente viu por fotos mandadas para nós, né, de moradores, de que as vidraças dos carros foram quebradas. Então o estrago foi gigantesco. Algumas casas têm rachaduras, né, outras tiveram ali as janelas arrancadas praticamente. Então a Defesa Civil está fazendo essa avaliação individual para avaliar, né, se os imóveis precisam da interdição parcial ou total. Muito bem. Leonardo Amaro, direto de São Paulo. Muito obrigada pelas informações. A gente continua acompanhando. Qualquer novidade que você souber, Leonardo, por favor, nos avise.